Mais recentemente, em outubro de 2017, a gente lançou a NuConta. E a NuConta ela é bem interessante porque nela tu pode transferir para qualquer banco brasileiro sem taxa nenhuma. E no momento que tu deposita algum dinheiro na NuConta, ela está automaticamente rendendo a uma taxa muito melhor que a poupança, sem precisar fazer nada. É só o dinheiro está lá, está rendendo. Outras coisas interessantes é que de NuConta para NuConta, a transferência é em tempo real e que nem a nossa vida, né? Ela acontece sábado, ela acontece domingo, acontece feriado. Então a NuConta ela tem essa feature bem interessante. E já é possível com a NuConta pagar qualquer boleto bancário e também para quem não está bancarizado ou quer realmente migrar totalmente para a NuConta, pode fazer isso sem ter que pagar nenhuma taxa, porque na NuConta é possível gerar um boleto de qualquer valor. Tu pode ir na lotérica, pode ler esse boleto no aplicativo do teu banco atual e transferir todo o teu dinheiro e começar a usar no conta. Então, vem para cá. Bom, para ter uma noção da nossa escala, essa curva ela mostra que a gente teve realmente um crescimento exponencial na nossa base de clientes. A gente já está passando a barreira de 3 milhões de clientes e é uma quantidade enorme, principalmente quando a gente está falando da complexidade dos domínios de cartão de crédito. Voltando então, fica mais grave a minha voz. Então, eu estava comentando que essa quantidade de clientes ela é muito grande, principalmente considerando a complexidade do domínio financeiro. Existe um motivo pelo qual os grandes bancos tradicionais eles não saíram do mainframe ainda. É uma complexidade muito grande migrar desses sistemas legados para as tecnologias mais novas. E a gente já teve hoje quase 300 milhões de transações em quase todos os países do planeta, mas a gente não é um banco, a gente é uma empresa que vende serviços financeiros, mas primeiramente a gente é uma empresa de tecnologia. Então a gente tem 145 engenheiros trabalhando em 158 microserviços, deployando 40 vezes por dia. Então hoje eu vou levar um pouco do crédito desse trabalho, mas na verdade isso aqui é o resultado do trabalho de diversas pessoas, diversos engenheiros nos nossos escritórios de São Paulo e Berlim. Travou? Opa. Então, a maior parte da nossa stack de tecnologias, ela foi decidida logo no começo do Nubank. E eu vou comentar rapidamente sobre cada uma delas. Clojure é uma linguagem de programação. A gente simplesmente ama Clojure. E de todos os nossos microserviços, 5 mais ou menos são escritos em Scala, uns 8 em Python, e o resto é tudo escrito em Clojure. Mas que linguagem é essa, né, que eu nunca ouvi falar? Então, bom, para quem não conhece, o Clojure é uma linguagem funcional, é um Lisp que roda na JVM, ele é simples, rápido, conciso e favorece a concorrência, assim como outras linguagens modernas como o Go, né? E sendo uma linguagem funcional, ela nos ajuda a manter simplicidade em um domínio tão difícil, porque favorece o uso de estruturas de dados imutáveis e também ajuda a gente ter certeza quando a gente está tendo uma função pura ou um efeito colateral. Então, deixa muito claro quando a gente está fazendo alguma coisa não pura, e quando a gente faz alguma coisa que é só função pura no domínio financeiro, é muito mais fácil da gente fazer testes unitários sem ter que pensar em um monte de mock, esse tipo de coisa. Outra tecnologia que a gente usa é o Datomic, e o Datomic ele é como se fosse Git, né, para o seu banco de dados. Então, para todos os nossos workloads transacionais, quer dizer, para a maioria deles, a gente usa o Datomic. Uma característica que é bem relevante para o Datomic é que ele se baseia nessa parte de imutabilidade, então ele é um banco que é append-only. Então, não existe update in place. Quando a maioria dos bancos de dados foram inventados na década de 80, né, os mais tradicionais, disco era caro. Hoje em dia, disco não é mais tão caro. Então, o Datomic ele se aproveita de outros bancos de dados que resolveram um problema de storage escalável, como Bigtable, Dynamo, Riak, Cassandra, e ele cria uma casca em volta desses bancos de dados, e ele tem várias propriedades bem interessantes, como ACID Transactions. Ele encaixou como uma luva, de fato, para o Nubank logo no começo, porque ele já resolvia o problema de auditoria. Ele tem auditoria built-in. Tudo que ele tem, ele não esquece. E isso traz várias propriedades interessantes que eu vou comentar ao longo da palestra. Outra coisa bem interessante que a gente usa é o Kafka.
O Kafka é o nosso modo padrão de comunicação entre microserviços. E o conceito de log imutável do Kafka, ele nos ajuda com o desacoplamento lógico e temporal dos nossos serviços. Então, a indústria de serviços financeiros ela é muito conhecida por esses grandes batch jobs, né, que rodam de meia-noite, rodam de final de semana. Mas a gente adaptou esse tipo de realidade e colocou um processamento em cima de strings, em cima do Kafka. Então, acho que uma das propriedades mais importantes do Kafka, e que difere ele de outros sistemas de mensageria, é que o log é persistente. Isso significa também que ele não esquece as coisas e que a mensagem não some após ser consumida. Então, não é um sistema de mensageria comum, onde uma aplicação produz uma mensagem para outra aplicação. No Kafka, a gente está produzindo um evento que qualquer aplicação pode consumir, e ela pode ser reprocessada, se necessário, e a gente usa isso em caso de tolerância à falha. Bom, por fim, eu queria comentar que a gente nasceu na cloud e a gente arquitetou tudo desde o começo, 4 anos atrás, com infraestrutura como código. E a gente faz blue-green deployments de versões de microserviços e também da nossa infraestrutura toda. Então, acho que uma coisa bem interessante é que eu tenho um Nubank aqui rodando e eu crio um Nubank a partir de código, através das APIs da cloud, mudo os DNS para cá e mato a versão inteira do Nubank sem problema. E a gente faz isso várias vezes, todo mês a gente faz isso. Bom, essa aqui ela foi a nossa arquitetura inicial para o cartão de crédito. Vou colocar nesse formato de tabela periódica, que não tem lógica nenhuma, mas é só para mostrar mais ou menos a complexidade. E esse aqui foi o que a gente teve que construir para o MVP do Nubank. Então, para conseguir passar o cartão de crédito na maquininha, a gente teve que construir desde a originação do cartão de crédito, logística, faturas, pagamentos, e, enfim, todo um sistema completo de back-office de atendimento, porque senão a gente não conseguia nem passar pelas primeiras regulamentações do MVP do Banco Central, entendeu? Então, a gente tinha isso e a gente começou, né, experimentando isso com amigos e familiares, a gente consumia o nosso próprio produto e a gente viu que estava funcionando e resolveu abrir o Nubank para o público em geral. Só que para abrir o Nubank para o público em geral, a gente precisava fazer análise de risco, modelos de crédito, para poder dizer quanto de limite a pessoa vai ter logo que ela entra no Nubank, né? Então, esse foi o primeiro momento que a gente colocou modelos de machine learning em produção. Depois disso, a gente começou a pensar em como a gente poderia, para fazer essa parte de mostrar para o cliente a contabilidade dele, né? Então, a gente começou a trabalhar no sistema de contabilidade em tempo real, e isso é bastante complexo, vou falar um pouquinho disso. Mas, mais recentemente, a gente trouxe o processo de autorização de cartão de crédito para dentro de casa, construiu a nossa ETL, lançou o Rewards, lançou a NuConta, e acho que uma coisa que é interessante é que esse não é o caminho tradicional. Então, a maioria das empresas que vieram como fintechs, aí, como o Simple Bank e tal, elas, ou até bancos tradicionais, ninguém começa do cartão de crédito e vai para banco, né? E a gente fez justamente isso. A gente começou no cartão de crédito e foi para a parte de banco. E o que é interessante? Do ponto de vista estratégico, ninguém vai pegar o seu dinheirinho suado do fim do mês e pensar, vou botar todo o meu dinheiro nessa empresa roxa, digital, maneira aqui que ninguém conhece, sem reputação nenhuma. Então, quando a gente começou com cartão de crédito, foi justamente isso. A gente estava disposto a ter um relacionamento com as pessoas e o risco ficava com a gente, porque o crédito é a gente que dá. E, a partir dessa estratégia, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, construir uma boa reputação e preparou os nossos clientes para os nossos produtos. Então, hoje a gente consegue lançar uma NuConta, né, e ter uma super adoção porque as pessoas têm confiança no Nubank. Primeiro funding? Não, foi da Sequoia, o seed. E também acho que tem que mencionar que com a NuConta ela adiciona alguns outros componentes, como, por exemplo, transferência em tempo real. Vou comentar um pouquinho sobre isso na perspectiva de arquitetura. E, claro, a gente tem que mencionar essa parte de baixo, infraestrutura, que é quem cola todos esses módulos juntos e faz a coisa funcionar. Então, eu não vou ter tempo hoje de detalhar de todas essas caixinhas, mas eu vou pegar essas que estão destacadas e entrar um pouquinho no detalhe para dar uma ideia de como é que elas funcionam, como é que a gente pensa nas coisas. Então, como a arquitetura do Nubank ela é toda baseada em microserviços, eu acho que a gente precisa falar disso um pouquinho. Mas antes de falar de microserviços, eu queria primeiro saber o que é um serviço, né? Então, pensa num serviço como ele sendo um software.
Nesse caso, é um software que roda na sua máquina, um exemplo aqui, o Word, e ele tem algumas features. Eu consigo criar documentos, usar umas fontes, adicionar umas fotos. Só que um serviço, ele é um software que roda no computador de outra pessoa, ele roda na nuvem. Mas ele tem as mesmas funcionalidades. Ele também aqui consegue usar fontes, editar documentos, adicionar fotos. E um microserviço, ele nada mais do que um serviço que é super especializado. Então, ao invés de ter um serviço que faz tudo, eu tenho vários microserviços que cada um faz uma coisa. Um usa fontes, outro adiciona fotos, outro cria documentos. Então, pensando assim, né, o que existia antes de microserviços, eram sistemas, né, bem grandes, bem inchados, que as pessoas conhecem como sistemas monolíticos. E o que a gente vê de vantagem de usar uma arquitetura de microserviços é que a gente pode mudar um pedaço de cada vez. Além de mudar um pedaço de cada vez, a gente pode criar um pedaço de cada vez. Não tem aquele problema daquela lib que vai parar de funcionar naquela parte do sistema porque está tudo amarrado, porque cada parte independente funciona sozinha. E acho que quando a gente consegue mudar coisas de cada vez, a gente consegue mudar de forma mais frequente, com mudanças menores. E quando a gente tem mudanças menores, a gente tem menos risco. Menos risco, a gente tem menos medo de mudar. Então a gente consegue ser mais veloz, porque mudar o sistema é evoluir. Então a gente consegue evoluir de uma forma mais rápida. E a arquitetura de microserviços que permite a gente fazer isso. Então eu acho que outra coisa interessante é que a gente pode dividir a responsabilidade dos serviços entre times. Se eu tenho um monolítico, é responsabilidade da empresa inteira. Se eu tenho outros pequenos microserviços, cada time ele é responsável por uma pequena coleção deles. E isso faz com que os serviços, né, eles tenham esses times que são donos deles, e cada time ele é autônomo e ele é multifuncional e ele tem tudo o que ele precisa para resolver, desde o desenvolvimento até a operação relacionada com aquela parte do fluxo de negócio. E eles se comportam como mini startups dentro do Nubank. Então, eu queria apresentar aqui um exemplozinho de como é o fluxo de fechamento de faturas em uma arquitetura de microserviços aqui no Nubank. Então, aqui a gente tem 5 microserviços e tudo começa aqui no Credit Card Accounts. O Credit Card Accounts ele tem realmente uma lista de contas de cartão de crédito e um atributo deles é a data de fechamento de fatura. Então, quando chega essa data de fechamento de fatura, ele vai mandar uma mensagem para um outro serviço, né, chamado Billing, e o Billing ele vai pegar algumas informações aqui via HTTP, porque essa informação precisa ser síncrona, ela precisa ser em tempo real, então não adianta a comunicação assíncrona. E ele vai pegar desde informações de como são as transações, como é o saldo no nosso sistema contábil para poder fechar essa fatura. Uma vez que a fatura está fechada, a gente tem uma fatura que é uma entidade diferente de um boleto. E vocês conseguem imaginar como isso consegue se misturar facilmente se a gente tiver uma arquitetura monolítica, né? Mas fatura e boleto são coisas separadas e vivem em serviços diferentes. E aqui, para registrar um boleto, a gente depende de um parceiro, porque agora ele vai fazer parte do sistema financeiro, não é uma entidade que vive só no nosso banco de dados. E aqui, uma vez que a gente tem o boleto pronto, ele é um boleto que é uma entidade do sistema financeiro, mas ele não é um PDF, o usuário não consegue ver isso. Então, a gente usa o Surrender, que é um serviço de renderização, para transformar esse boleto realmente um PDF. E uma vez que esse PDF está pronto, a gente vai mandar para o nosso sistema de notificação, que vai mandar a notificação via push notification no celular do nosso cliente e via e-mail também. O que é interessante aqui é que o cliente final ele só vê a fatura, o PDF, e a notificação. Ele não vê essa complexidade aqui. Então, acho que num domínio tão complexo quanto esse de serviços financeiros, a gente tem que trabalhar para não diminuir a complexidade, a gente tem que resolver a complexidade para dar uma simplicidade ou uma experiência de simplicidade para o nosso usuário. Bom, eu vou falar agora um pouquinho um exemplo arquitetural bem interessante, mas que desce algumas camadas em relação a essa complexidade, né? Então, o nosso autorizador in-house. Antes da gente criar o nosso autorizador dentro do Nubank, a gente usava um serviço externo de uma processadora de cartões e a gente não tinha muito controle, né, de algo que é muito crítico para o nosso negócio, porque naquela época a gente só tinha o cartão de crédito e a gente precisava, né, lançar, então a gente usou esse serviço terceiro, mas chegou um momento que a gente queria ter mais controle sobre o que estava acontecendo nessa parte core do nosso negócio. Então a gente embarcou em um projeto bem grande para internalizar esse fluxo. Então esse é um exemplo, né, bem interessante, porque é um dos fluxos principais do nosso principal produto. E eu quero falar sobre o que acontece quando alguém faz uma transação. Então, quando alguém faz uma compra, a gente está iniciando uma ação que envolve vários agentes, né, de toda a cadeia de pagamentos.
e o cliente está interagindo com o estabelecimento, né, com a maquininha, mas a maquininha não é do estabelecimento, a maquininha normalmente ela é de um adquirente. E o adquirente ele é responsável por fazer todo o relacionamento do estabelecimento com a bandeira. Já a bandeira ela é responsável por fazer o relacionamento entre o adquirente e o emissor. Se o cartão que o cliente está tentando passar for do emissor Nubank, o roxinho, então a gente vai receber essa mensagem. Beleza? Então, essa mensagem chegou na gente. Mas como é que é essa mensagem, né? Porque as bandeiras, né, o cartão de crédito, existe antes da popularização da internet. Então, a gente sempre brinca, né, que a Mastercard, por exemplo, inventou a internet antes da internet para poder passar cartão. Só que que protocolo é esse que eles usam, né? O protocolo usado para conectar a bandeira no emissor é o mesmo protocolo que a gente usa em toda a cadeia de pagamentos, que é um protocolo binário, né, chamado ISO 8583. Mas esse protocolo ele não é que nem o HTTP ou SMTP, ele é um protocolo que, como vocês imaginaram na década de 80, cada um tem a sua versão semi-proprietária que tu tem que fazer, né, tem que conseguir integrar com ela. Então, quando a gente resolveu entrar nesse projeto, a gente precisou, além de pegar toda essa informação da Mastercard, consultar um bocado de informação e documentação, e muitas vezes isso não foi suficiente. Teve um ponto engraçado do projeto, que a gente tinha que passar por um algoritmo de verificação de assinatura, e nenhuma das documentações que a gente verificava funcionava. Então, o engenheiro nosso teve que fazer um brute force, uma ferramenta de brute force, para a gente poder conseguir descobrir, fazer uma engenharia reversa do que a gente ia construir para passar dessa fase do projeto. Então, para comentar um pouquinho, a gente ama Clojure, e a maior parte do nosso código é Clojure, mas para parsear esse protocolo binário, a gente tomou vantagem de uma biblioteca de escala chamada scodec. Então, acho que muitas empresas elas acabam pensando assim, eu tenho um martelo, tudo é prego, e a gente, na verdade, tem que ser muito crítico com a ferramenta que a gente está utilizando para cada problema, né? Então, usando essa biblioteca, foi relativamente fácil construir o parser, e a biblioteca ajudou muito a verificar que todas as partes desse protocolo binário se encaixavam graças ao sistema de tipos de escala, que, na verdade, em Clojure a gente tem um gradual type, então seria muito mais complicado de fazer. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo um dos testes de homologação junto da Mastercard, a gente viu na documentação que as mensagens elas poderiam vir ou em ASCII ou em um outro protocolo lá antigo de mainframe, que eu nem sei o nome. E daí a gente, vamos fazer em ASCII aqui, legal, pá. Daí chegou a janela de homologação e o engenheiro da Mastercard falou, não, na verdade é só esse outro protocolo aqui, o ASCII não vai funcionar não. Então falou e tal. E a gente, não, peraí. Porque como a gente montou esse projeto, né, para ele ser modular e extensível, a gente trocou algumas referências no código e falou, segura aí, em 5 minutos a gente já tinha trocado as referências que precisavam, já tinha feito a compilação do projeto e falou, pode mandar que agora vai passar. E passou. E aí o engenheiro da Mastercard falou, nossa, nunca vi isso, meu Deus do céu, o que é isso? O que vocês fizeram? Porque normalmente quando isso acontece, as pessoas demoram entre 6 a 8 meses para voltar, para pedir a janela de novo. E a gente conseguiu resolver, já, graças à tecnologia e à arquitetura. Então, quando a gente fala, né, dos requisitos desse projeto do autorizador, tem, claro, essa parte de mensageria, mas a gente tem que pensar que a Mastercard, como ela construiu sua própria internet, ela tem alguns hardwares proprietários e tudo mais, ela precisa que a gente use infraestrutura física. E a gente era uma empresa que só tinha infraestrutura na nuvem. E aí a gente, além desse requisito da infraestrutura física, a gente tinha um outro requisito que era quanto à disponibilidade do sistema. Então, claro que a gente quer que o nosso sistema fique super disponível o tempo todo para o cliente poder mudar o aplicativo, mudar o limite no aplicativo e tal, mas isso aqui é muito mais grave. Porque o cliente ele pode estar num outro país, numa outra cidade, num posto de gasolina, meia-noite, só com o cartão do Nubank no bolso e ele precisa passar aquela transação. Então, a disponibilidade é muito crítica aqui. E, bom, colocando esses dois requerimentos juntos, a gente decidiu construir uma estrutura bem minimalista, né, dentro desses data centers físicos, onde a gente tinha um pequeno subset de serviços que fossem o suficiente para a gente conseguir autorizar uma transação. E esses serviços eles possuem, claro, redundância dentro do data center e tem redundância de data centers que recebem essas mensagens, né? Então, além de ser minimalista, era muito importante que esses serviços eles possam ser isolados do mundo da nuvem, porque se um link cai, as compras a gente precisa continuar autorizando. Então, a gente não pode depender de comunicação com a cloud. Então, ao internalizar esse processo todo, a gente conseguiu um super
passo super importante para o negócio, que foi, graças a essa arquitetura, né, montada com bastante cuidado, a gente obteve mais controle de disponibilidade e também da detecção de fraudes. Então, não sei se vocês conhecem, mas standing é um termo utilizado no meio de pagamentos, porque a Mastercard nos manda uma mensagem e se a gente não responder em 7 segundos, além de eles nos darem uma multa por cada transação que eles mandaram, eles podem autorizar a transação, ou eles fazem o que eles quiserem com a transação, eles respondem. Então, imagina que o sistema financeiro está sempre sob ataque. Quando a gente diminui o número de standing de 1% para 0,01%, a gente diminui desde autorizações fraudulentas que a gente bloquearia porque não tem limite ou porque o cartão não existe, e a gente também tem uma disponibilidade maior e não paga essas multas que a Mastercard cobra. Outra coisa é que ali no outro gráfico, a gente melhorou muito a captura de fraude, porque agora essa parte do negócio ela era nossa. A gente podia usar todas as regras, todo o nosso conhecimento do negócio para mudar as regras e capturar mais fraude e com muito mais precisão. Bom, agora eu vou ter o trabalho incrível de ensinar um pouquinho de contabilidade para todo mundo aqui, e você deve estar muito empolgados, né? Então vou fazer isso bem rapidinho. Bom, para dizer sim ou não para uma determinada compra, a gente não precisa de muitos dados. A gente precisa apenas saber o limite disponível do cliente. Mas, para saber o limite disponível do cliente, a gente precisa de vários outros dados. A gente precisa saber todas as transações que ele fez, todos os pagamentos que ele fez, todos os stones que ele teve, todos os juros, todo o câmbio, tudo o que já aconteceu na vida dele. Então, para responder o que ele pode comprar, a gente resolveu usar uma técnica, né, acho que mais antiga do mundo de contabilidade, que é conhecida como Double Entry Bookkeeping, ou método das partidas dobradas, ou duplas entradas. E basicamente o que a gente faz é tratar toda a parte lógica financeira em funções cumulativas de estados em um serviço, né, que a gente chama de Double Entry no Nubank, mas é basicamente um modelo bem simples. Ali a gente tem uma entrada e essa entrada ela tem um valor. Além do valor, ela tem outras duas entradas, uma de crédito numa book account e uma de débito em outra book account. Então, o saldo de alguma conta, em qualquer momento do tempo, é basicamente o resultado da soma cumulativa de todos os débitos e créditos daquela conta. E quando eu falo uma conta, uma book account, um cliente tem várias book accounts. Ele tem uma book account para cada ciclo de fatura, ele tem uma book account de pré-pagamento, ele tem uma book account de o quanto ele está devendo, o quanto tem de juros. Então, tudo isso são contas diferentes, né? E para a gente ver o saldo de um cliente, a gente precisa ter essa visão coletiva de todas as contas dele. Então, o que a gente faz no Nubank é bem diferente do que a maioria das empresas faz, porque a gente modelou o nosso sistema contábil como um sistema operacional e transacional, ao invés de ser um sistema analítico financeiro que roda todo dia meia-noite. A gente fez a nossa contabilidade em tempo real por cliente e relacionada a eventos do negócio. Então, como uma nova compra, um novo pagamento, tudo isso vai entrar no nosso modelo contábil, e essa relação entre um evento de negócio e seus débitos e créditos são conhecidos no Nubank como movimentos. Então, aqui é só um exemplo bem simples de como parece um movimento, né? Embaixo a gente tem o limite disponível e em cima a gente tem uma transação de cartão de crédito que ainda não foi processada. Bom, esse sistema de contabilidade é muito poderoso para a gente, e é a melhor maneira que a gente encontrou para poder mostrar os saldos do cliente no aplicativo em tempo real, porque o cliente ele tem uma barra de limite que ele pode deslizar, ele tem que ver a fatura dele que está fechada, ele tem que ver a próxima fatura, ele tem que ver a próxima fatura por causa das parcelas. Então, é um modelo bem interessante que resolveu esse problema, mas, claro, gerou outros desafios. Eu acho que um dos desafios bem importantes que a gente quer comentar é que a ordenação é importante. A segunda coisa que é importante é que eventos podem chegar atrasados. Para reconhecer o pagamento de um boleto, pode acontecer que um pagamento que devia ser creditado na sexta-feira chegou hoje e a gente precisa, né, voltar no tempo, porque a ordenação é importante, e fazer um replay de todos os eventos que aconteceram desde sexta-feira para a gente conseguir chegar no saldo correto. Porque imagina que, se a gente não fizer isso, a gente pode, de repente, cobrar juros indevidos para o cliente, ou então até deixar de cobrar juros, que são duas situações péssimas para o negócio, né? Acho que um outro desafio é o throughput de escrita do banco. Ou seja, quando a gente começa a bater no limite de capacidade do que a gente consegue escrever em um único banco de dados, ele começa a saturar
E esse double entry, né, por ele ser um sistema que é relacionado com todas as entradas de eventos do negócio, muitos outros sistemas da nossa arquitetura acabam gerando escritas nesse banco de dados. E ele, tipicamente, é o nosso banco com o maior volume de transações. E, para resolver isso, eu vou falar um pouquinho de infraestrutura, que tem tudo a ver com como a gente lidou com esse problema e alguns outros. Tá? Então, eu comecei essa apresentação mostrando o gráfico de como o Nubank está crescendo. Isso é ótimo para o negócio, todo mundo quer que o negócio cresça, crescimento exponencial, maravilha, uhul. Mas, como engenheiros, a gente precisa olhar esse número com bastante ceticismo, porque com a escala vem problemas de escalabilidade, e a gente não é nenhuma exceção. Né? Os primeiros gargalos que começaram a nos afetar foram realmente essa questão de escrita no banco de dados. E, bom, a gente usa o Datomic, né, que eu comentei que é muito legal, ele é um ótimo banco de dados, mas em determinados níveis de volume de escrita, ele começa a ser um gargalo porque ele só consegue escalar verticalmente, a parte transacional. Então, quando a gente fala, né, de gargalos, a primeira coisa que a gente tenta fazer é tentar otimizar. E a gente realmente tentou otimizar alguns dos nossos fluxos principais, para eles serem mais performáticos e tudo mais. Mas existe um limite, né? Um limite prático de quanto tu consegue otimizar. E, a algum ponto, a gente precisa achar realmente uma maneira de particionar o nosso workload, né, para obter paralelismo. E uma propriedade interessante do domínio do Nubank é que, diferentemente, sei lá, de redes sociais, a maior parte dos clientes não interage um com o outro. Então, numa rede social, tudo que é entrada de dado é uma interação entre clientes. Né? No Nubank, a maior parte dos dados e da lógica do negócio pertence a um cliente em um momento do tempo. Então, a gente pode realmente particionar nossa infraestrutura baseada em particionar ela por clientes. Né? E a nossa primeira opção de particionar nossa infraestrutura foi, bom, a gente está tendo um problema no banco de dados, vamos particionar o banco de dados. Então, se um banco de dados como esse do Double Entry começasse a mostrar sinais de saturação, a gente faz uma lógica no sistema de back-end que rotaciona, que fala com esse banco e coloca assim, se for cliente tal, tu vai para esse banco, se for cliente tal, tu vai para esse, e realmente particiona os clientes a nível de banco de dados para esse sistema. A gente achou que isso pode funcionar, tem muitas empresas que fazem isso, mas a gente viu realmente alguns problemas com essa abordagem. Acho que a primeira é que levaria um tempo imenso, né, um esforço imenso para ir em cada um dos serviços e alterar todas as queries, alterar todas as transações para ter esse roteamento junto com ela. E acho que com a mistura dessa lógica de negócio com a lógica de infraestrutura, né, a gente acabaria tendo uma deterioração na nossa base de código muito rápida. Mas acho que esse não é nem o pior problema. Na nossa visão, o principal problema é que se eu resolvo o gargalo de banco de dados, eu tenho um baita esforço e eu só resolvi problemas de capacidade e escalabilidade relacionados ao banco de dados. Ou seja, se qualquer outra parte da nossa infraestrutura começar a gargalar, eu vou ter que inventar uma outra coisa para resolver esse problema. Então, a gente achou que essa solução não ia resolver e pensou numa outra solução. Ao invés de particionar a nível de banco de dados, a gente resolveu particionar a infraestrutura como um todo, em um modelo de sharding conhecido como unidades de escalabilidade verticais. Porque é como se eu pegasse uma versão do Nubank e eu faço várias cópias da infraestrutura e digo que cada cliente mora em uma dessas cópias e eu dou nome para essas cópias. Uma seria o S0, outra o S1, e o cliente que mora no S0, tudo que ele faz é falar com a parte da infraestrutura do S0, por exemplo. E isso é interessante porque funcionou, né? A gente conseguiu ficar tranquilo e confortável com vários possíveis gargalos da nossa infraestrutura, porque no S0, além dos bancos de dados, dos serviços de back-end, eu tenho meus clusters de Kafka, tenho meus clusters de Zookeeper, tenho meus caches, tudo isso replicado para cada parte do Nubank. Né? Então, se cache um dia fosse virar um problema, não mais, porque agora eu tenho isso separado e eu sei até qual capacidade cada uma desses clones de infraestrutura aguenta. Mas, claro, algum roteamento tem que acontecer porque existem diversos serviços externos que precisam, né, chegar no shard correto. Então, por exemplo, a gente estava comentando ali do processo de autorização de transação. Quando um cliente faz uma compra, esse processo roda lá naquela infraestrutura física, não está aqui na nuvem. E esse evento externo ele precisa chegar no cliente certo, no shard certo. Então, como que a gente faz isso? A gente criou uma seção na nossa infraestrutura chamada seção global.
E essa seção global é uma seção que não é particionada, nenhum cliente mora nela, e são vários serviços que servem para fazer lógica que mapeiam um ID externo, como o CPF, para um cliente em um shard. Então, quando há uma compra, a gente olha essa identificação e manda essa compra para o lugar certo. E para o caso de uso iterativo através do aplicativo, a gente conseguiu bolar algo mais inteligente ainda. Então, quando o cliente faz login, a gente é capaz de, nesse momento, rotear todo o fluxo logo no começo. Vamos ver como é que isso acontece. Então, primeiro o cliente ele faz o login em um serviço de autenticação e autorização que vive nessa seção global da nossa infraestrutura. E esse sistema de autenticação ele verifica se a pessoa diz quem realmente ela é, e ele já tem um mapeamento de qual shard aquela pessoa vive. Então, logo que esse serviço responde à autorização, ele já manda, né, um JSON contendo vários hyperlinks que vão dizer onde esse cara mora. Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que esse cliente mora no S1 e ele, no aplicativo, né, ele vai guardar todas essas URLs desse mapeamento e ele vai poder saber que a próxima vez ele vai falar direto com o serviço que ele precisa no S1, sem passar por essa camada de roteamento global. E por que isso é interessante, né? Porque dessa forma a gente não precisa ter uma seção de infraestrutura pesada que intercepta todas as requisições e manda elas para o lugar certo. A gente tem algo bem mais inteligente que manda ao lugar que o cara tem que ir sempre e ele sempre vai lá, resolvendo vários problemas de carga possíveis que poderiam gerar pressão, fazendo que o global seja o próximo gargalo da nossa infraestrutura, por exemplo. Bom, esse processo ele trouxe algumas lições bem interessantes que eu queria compartilhar. A primeira é que ele funcionou, continua funcionando, e a gente está muito menos preocupado com o impacto, né, do aumento do número de clientes em relação à qualidade dos nossos serviços que estão rodando em produção e operação deles. Mas esse processo ele é muito difícil, então eu queria botar aqui realmente umas ressalvas, coisas que a gente aprendeu. Como esse processo, do jeito que a gente escolheu fazer, era uma mudança na infraestrutura como um todo, era muito difícil fazer um rollout incremental. Então, eu tinha que ter certeza que todos os fluxos externos funcionavam mapeamento para o shard correto, antes de botar o primeiro cliente no nosso segundo shard. Então, muito difícil de fazer rollout incremental. Acho que o segundo ponto é que realmente aconteceu e a gente sofre um pouquinho com isso, é que é um projeto muito longo que a gente só colhe os frutos no final. Então, o nosso primeiro shard, o S0, ele tem tipo 4 vezes o tamanho de clientes dos outros shards, porque a gente não conseguiu terminar ele a tempo, digamos assim, e teve que fazer uns chunchinhos ali. Outra coisa que é interessante de comentar é que a gente só conseguiu fazer isso sem esse rollout incremental, porque a nossa infraestrutura ela é toda automatizada, imutável como código. Então, a gente realmente se aproveitou de não ter um Nubank que não tem shard, para um Nubank com shard, vê que está funcionando, muda o DNS para cá e mata o Nubank antigo. Bom, contando um pouquinho da nossa ETL, uma coisa que não escalou muito bem foi usar o Datomic e a nossa infraestrutura transacional para agregações no mundo analítico. Então, especialmente com shard e microserviços, existe uma fragmentação muito grande de dados e os analistas sofriam muito com isso, porque ao invés de o cara ter que ser um analista de negócio, ele tinha que ser um analista de negócio e entender como a infraestrutura funciona por trás. E não é isso que a gente quer, né? Então, a gente montou o nosso processo de ETL, mas antes de falar de ETL, eu vou fazer um pequeno rapidinho sobre Datomic. Então, aqui ele basicamente mapeia eventos de negócio para entradas no banco de dados. Então, uma sequência bem comum de acontecer é um cliente ser aprovado pelo Nubank, né, ganha um limite, ele faz uma compra, daí ele ganha um aumento de limite e depois ele bloqueia o cartão. Essa sequência é super comum aqui e ela, traduzindo para o mundo de banco de dados, o Datomic, ela é representada dessa forma. E acho que é interessante aqui comentar que tem essas transações. E a gente tem, junto das transações, a gente tem esse mapa, né, que são os fatos. Então, algumas vezes há uma mudança em um atributo, né, como, por exemplo, ali o limite era 3.000, virou 5.000. Na verdade, o Datomic ele ainda tem aquela entrada de 3.000, só que ele tem uma flag dizendo que isso não é mais verdade, porque mudou. Mas se eu fizer uma query botando o timestamp do passado, eu vou conseguir ver aquilo. Então, é muito legal para debugar. E outra coisa interessante é que o Datomic ele tem essa representação de cada fato tem uma entidade, um atributo, um valor e uma transação.
E a transação, por ser uma primitiva do banco de dados, ela pode ser usada pelo nosso extrator de logs para começar a ETL. Então, vou mostrar isso aqui. O nosso extrator de logs do Datomic e do Kafka, ele basicamente são alimentados em tempo real, pegando todas as transactions que são feitas no banco de dados do Datomic. E se tem alguma coisa que não é representada no Datomic, a gente manda para o tópico do Kafka e funciona parecido. Acho que o que é interessante comentar aqui é que aquela parte ali da direita, a gente tem realmente, né, um modelo que, bom, a gente tem ali um S0, um S1 do DB1, né? A gente junta as entidades de diversos shards em uma tabela única, que a gente chama de contrato. Aí, esses contratos, né, eles vão acabar virando datasets, que são basicamente padrões de representação de dado que a empresa toda concorda. Então, muitas vezes, existia uma divergência entre o que significa um cliente ativo, o que significa um cliente em atraso. E a gente, basicamente, pega as informações cruas do banco de dados e transforma em coisas que são mais próximas do negócio. Então, todo mundo já tem essa informação pronta, sem ter que fazer query e ter que decidir da sua cabeça o que é um cliente ativo, por exemplo. Então, vamos pensar no exemplo que ali o vermelho é como se fosse um banco de dados que mostra as faturas e o estado delas. O dataset 1 mostra as faturas em atraso. Então, a gente pega um modelo de machine learning que se baseia nisso e ele consegue calcular o risco de crédito dessa pessoa, botar uma policy que volta para o dataset 2 e volta para o contract 2, que é basicamente uma representação, por exemplo, do limite de crédito. Então, uma coisa que sai da nossa ETL, ela pode fazer vários caminhos, ir para o modo analítico de machine learning e voltar como uma política que toma decisões em produção, como, dependendo do risco de crédito, eu posso te dar um aumento de limite ou não, né? Acho que outro exemplo de onde o mundo analítico é bem importante para o nosso negócio é esse aqui. A linha verde que eu estou mostrando é a receita que vem lá daquele nosso sistema contábil e a linha roxa vem do nosso ERP, que é basicamente o custo por cliente, né? Esse ERP ele não é um modelo, um sistema que está em produção no Nubank e nunca vai estar. Mas no nosso ambiente analítico a gente pode pegar fontes de dados do mundo de produção e de outras fontes e juntar para responder coisas como a gente está ganhando dinheiro com esse cliente aqui. Então, o nosso negócio ele é muito complexo. E, claro, a gente nem sempre está ganhando dinheiro com todos os clientes o tempo todo. Então, esse tipo de ferramenta mostra a margem de contribuição por cliente por dia, faz com que o trabalho analítico seja muito mais fácil. Então, isso seria um exemplo de um dataset que a gente calcula para que os analistas não tenham que calcular. Então, a gente consegue, nesse ambiente, gerar diversos relatórios para manter aqueles reguladores, né? A gente é super regulado, bem felizes e bem informados. Bom, está terminando o meu tempo aqui e eu vou falar rapidinho sobre algo que a gente lançou recentemente junto da NuConta, que são as transferências em tempo real. Aqui a gente tem algumas telas do aplicativo e o conceito é bem simples. Eu, com o aplicativo, escaneio o QR Code de outra pessoa, digito o valor que eu quero transferir e, não importa se é feriado, sábado, domingo, meia-noite, 2 da manhã, instantaneamente o dinheiro vai estar na outra conta, simples assim. Bom, agora vamos ver como é que essa simplicidade se vira complexidade, como é que ela funciona, né? Então, uma requisição de transferência vem, mas como eu falei antes, na NuConta o dinheiro está investido, ele automaticamente está investido. Então, para transferir, a gente precisa liquidar o investimento e ter certeza que o dinheiro está pronto para ser transferido, para então iniciar a transferência. Nesse ponto, a gente tem um serviço naquela seção global que eu comentei, que consome de todos os shards, para justamente criar indepotência, né? Porque se eu vou falar com outro shard, se por algum motivo aquele sistema falhou, eu tenho que desfazer a transação e fazer uma transação compensatória e reinvestir o dinheiro da pessoa, porque eu tenho que ser tolerante a falhas, né? Porque problemas acontecem sempre, a gente tem que saber como a gente vai lidar com os problemas. E aqui a gente tem, ao mesmo tempo, o sistema contábil que eu comentei, já está observando os eventos de transferência e fazendo as book accounts corretas e alimentando, através do extrator de logs, o nosso sistema analítico também em tempo real. Então, isso é muito legal. Em seguida, a gente já faz a atualização para o cliente do shard correto de que ele recebeu aquele dinheiro, né? E completa a transação. Caso a transação ela seja para fora do Nubank, a gente também
consegue fazer isso funcionar e em tempo real, porque a gente consegue traduzir essas mensagens do Kafka para o SOAP, né, que o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, utiliza, e esse SPB é basicamente um hub entre todos os bancos do Brasil, que todo mundo se conecta nele. Então, acho que uma coisa que é bem interessante comentar é que esse sistema em tempo real que existe no Brasil, o SPB, ele é praticamente único no mundo e ele é fruto da época de hiperinflação no Brasil, porque as pessoas elas não queriam esperar um dia para receber o seu dinheiro, porque ia ser menos dinheiro. Então, é bem interessante, né, porque outros países que não tiveram esse problema não conseguiram avançar essa parte da tecnologia. E o SPB, ele mesmo sendo no tempo real, ele fica disponível entre 6h30 da manhã e 6h30 da tarde, e só em dias úteis, né? Então, se a gente quiser fazer uma transferência para qualquer outro banco, a gente depende da disponibilidade do SPB para fazer essa transferência de fato. Mas, se você tem no conta, se a pessoa que você quer transferir tem no conta, essa transferência é instantânea todos os dias da semana, em qualquer hora do dia. Bom, para tentar resumir aqui, falei bastante, queria dizer que o domínio financeiro é enorme, muito complicado, e a gente tem diversas partes que elas precisam ser construídas para ter um MVP básico quando a gente está lidando com o dinheiro de outras pessoas. E esse MVP ele não tem nada de mínimo. Ele é grande, existem diversas interações, integrações que têm que ser construídas só para validar o teu modelo. Então, por exemplo, se alguém faz um estorno, isso de alguma forma pode afetar a autorização de transações, e essas coisas elas são altamente acopladas, né? Então, no core banking tradicional, elas são colocadas dentro de um mainframe com largas interseções dos bancos de dados e vários storage procedures grudando aquela coisa toda, né? Então, a gente teve muito trabalho, né, de pensar bem essa arquitetura para desacoplar, para ganhar todas essas garantias e todo o controle que a gente quer ter para ter qualidade e velocidade no que a gente está construindo. E, principalmente, também para atender as medidas que os reguladores exigem para a nossa operação. Então, eu queria dizer que a gente está contratando em São Paulo, em Berlim. E, gente, muito obrigado. Se a gente tiver tempo, eu estou aberto para perguntas. Valeu!